Então desceu, mergulhou no Jordão, 7 vezes consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como de uma criança, e ficou limpo. 15. Voltou-se ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites um presente de teu servo. Pode se assentar. Irmãos e irmãs, Igreja do Senhor Jesus, esse texto é bastante conhecido e eu preciso da sua atenção. Serei rápido, objetivo aqui nessa noite. Um contexto que nos mostra a questão de Naamã, um homem que tinha status, nome, posição, tinha dinheiro, mas nada daquilo foi suficiente para curar-lhe de uma doença que, segundo o contexto, era impossível. Somente um Deus de milagres para fazer um milagre na vida dele. O Jó, no capítulo 5, versículo 9, ele vai dizer que Deus faz. E o que nos alegra é saber que vivemos diante de um Deus que faz. E porque esse Deus faz, é visível, é notório que em toda a criação, 2019 anos, ele rompe todas as gerações, tudo que é o tempo. A Bíblia nos mostra que Deus rompe, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, Ele é o Pai da eternidade. E se Ele é o Pai da eternidade, logo você vai conseguir entender que para Deus não existe dimensões, para Deus não existe constelações, espaços, planetas, que vai impedir quando Ele quer agir. O próprio Isaías vai dizer que, operando Deus, ninguém pode impedir. Então, nesse contexto, Naamã, ele é um chefe do rei da Síria, um homem que adquiriu uma posição, um status elevado, mas o que nos faz entender no versículo 1 é que o dinheiro não compra Deus. As riquezas deste mundo não compram Deus. A rainha Elizabeth, eu já citei aqui algumas vezes, não custa nada recitá-la novamente, que ela está no seu leito e prestes a morrer, ela diz: se alguém me der mais 5 minutos de vida que seja, eu dou até a metade do meu reino. As pessoas que estavam à sua volta não foram suficiente para dar a ela mais 5 minutos de vida. E a história diz que ela logo veio a óbito. Então você percebe que Naamã, ele vive uma dubiedade. O que é dubiedade? Ele vive 2 vidas, 2 estilos de vida. As pessoas que veem Naamã externamente, as pessoas que veem Naamã junto com o rei da Síria, estão glorificando a ele, estão lhe dando honras, estão lhe dando méritos. Porém, quando ele vive a sua vida interior, na sua casa, no seu reduto, você vai perceber que existia essa enfermidade que trazia desconfortos para a sua vida. E essa dubiedade que ele vai viver, ele vai precisar decidir
uma mudança radical, ele vai precisar definir o que ele de fato quer para a sua vida. Uma vida dúbia, que as pessoas externamente olham para ele e lhe dão méritos, honras e elogios, mas por contraproposta, quando ele está em sua casa, ele vê que o seu interior está todo dilacerado. O seu interior está todo moído por causa da lepra. Aí o texto diz que por mais que ele tenha tudo exteriormente falando, as glórias e as conquistas não são suficientes para tratar no seu interior. E recentemente saiu uma pesquisa no Japão, país de primeiro mundo, o alto índice de suicídio. Se você pegar o Japão, você percebe que é um país economicamente uma das maiores potências mundiais que existem no mundo. Porém, nem toda essa tecnologia, nem todas essas riquezas que existem no país, no continente, são suficientes para preencher o vazio da alma. E só existe um que pode preencher o vazio da alma, só existe um que pode curar de dentro para fora. Se chama Jesus. E Naamã, ele está vivendo essa vida toda dilacerada. As glórias não são suficientes. E o texto traz uma alusão de um homem e de uma mulher que vive sem Deus. O texto, numa visão espiritual, é o reflexo de uma geração que não busca Deus. Esteticamente, o corpo é belo, esteticamente está bem, com saúde, porém o interior precisa ser tratado. O interior precisa ser lapidado. E você percebe que existe uma doença que tem se instalado e impregnado nesse século 21, que é as ações espirituais do nosso adversário. E o Paulo vai dizer em Efésios, a partir do versículo 10, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que existe uma luta. E essa luta é travada todos os dias entre os dois mundos. Só que essa luta carnal, ela não se vence com a força carnal. Ela se vence com a busca a Deus. Ela se vence no relacionamento com Deus. Então, milagres só Deus pode fazer. Milagres só Deus pode manifestar. Que quer dizer, aonde as mãos do homem não alcançam, aonde as mãos não pegam, não é palpável, não é visível, não é audível, só Deus pode fazer. E eu digo um conselho para você nessa noite: não tente fazer com as suas mãos aquilo que só Deus pode fazer. E ele está vivendo, mas o texto coloca uma vírgula no versículo 1 e diz: porém leproso. Por quê? Uma vida sem Deus é uma vida sem milagres. Uma vida sem Deus, redobre a sua atenção, é uma vida sem perspectiva de uma vida futura, promissória e exaltada por Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele é leproso, ele não tem Deus na vida, ele não tem o relacionamento de Deus na vida, e se ele não se relaciona com Deus, Deus não se relaciona com ele. E vivemos em um tempo que as pessoas vêm para as igrejas e elas querem os benefícios de Deus, elas querem as portas abertas, elas querem que Deus seja o interventor dos seus problemas e o solucionador dos seus problemas, mas elas não querem se comprometer-se. E o fato de eu não me se comprometer com Deus, Deus não se move. Por isso que você vê pessoas que têm coisas
e ações na vida que estão se arrastando por anos. São vidas que estão sendo levadas à ilusão, e eu digo para você que Deus não ilude ninguém, Deus é um Deus de realidade. Quem quer iludir é Satanás, quem quer provocar ilusões é Satanás, mas Deus, Ele trabalha com propósitos e realidades. Só que Naamã está vivendo um contraste diferente, porque ele não tem Deus na vida, ele não se relaciona com Deus na sua vida. Então a falta de compromisso minha com Deus vai fazer com que os milagres se viram raridade. A falta de relacionamento com Deus vai fazer com que a minha vida seja uma vida inerte. A minha falta de buscar a Deus de todo o meu coração vai provocar em mim uma vida sem milagres. Mas eu quero crer nessa noite que você veio aqui buscar a Deus. Eu quero crer que você não veio aqui simplesmente porque é um domingo e não tinha nada para você fazer e você disse, eu vou lá na igreja. Eu quero crer que você veio aqui cultuar a Deus. Eu quero crer que você veio aqui buscar a Deus. Eu quero crer que você veio aqui não conversar com o seu irmão, não mexer no celular. Eu creio que você veio aqui porque você quer viver milagres. E se você quer viver milagres, você precisa se envolver com Deus do milagre. Aí o texto diz que uma menina é levada cativa, essa menina se torna uma missionária, que a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas dizem, Deus não faz milagre como antes, mas uma maioria que fala é as mesmas pessoas que não fazem nada. É as mesmas pessoas que cruzam os braços e espera quem está na frente fazer alguma coisa. Elas não se movem, elas não reagem. A Bíblia mostra que essa menina é levada cativa. Ela está em uma terra que não é dela, ela está em uma casa que não é dela, ela está em um povo que não é dela, mas ela não vai deixar de pregar o Deus de milagres. Eu vou clarear sua mente. É mais ou menos assim, você sai da igreja e você encontra uma pessoa e você vai diante dessa pessoa e diz, Deus pode te libertar do crack, Deus pode te libertar das drogas, Deus pode tirar você dessa sarjeta, Deus pode pegar você do montouro e te colocar entre os príncipes dessa terra, porque o meu Deus é um Deus de milagres. Oh, glória a Deus. Essa menina é levada cativa. Aí o texto diz no versículo 2 que ela ficou a serviço da mulher de Naamã. E quando ela fica em serviço da mulher de Naamã, versículo 3, ela vai dialogar, porque ela vê a situação e ela não vai ser uma pessoa que não quer se comprometer. Não é meu problema, estou nem aí. Não é minha vida, ele que se resolva. As pessoas, elas conseguem buscar mais para as outras, mais para si, mas não conseguem buscar para o outro. E a Bíblia nos ensina a amar o próximo. Amar o próximo é saber da sua dor. Amar o próximo é saber das suas limitações, é orar por eles, é pregar para eles e falar para eles que existe um Deus que pode mudar a vida. E essa mulher, essa menina, ela não vai ser omissa, porque ela sabe que o Deus que ela serve é um Deus de milagres. E quantos crentes que temos aqui, mas não abre a sua boca para falar para as pessoas que Deus é um Deus de milagres. Não consegue falar na sua escola porque tem vergonha, não consegue falar na sua rua porque tem medo do que as pessoas vão dizer, não conseguem falar para o seu ciclo de amizade que Deus é um Deus de milagres, que muda o homem, que transforma o homem, que leva para o céu. Essa menina, ela me traz uma atenção, porque ela tem ousadia, e ela vai dizer no versículo 3, tomara
o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria ele da sua lepra. Ela disse profeta. Ela disse profeta, o homem de Deus. Não é essa profetaiada que está surgindo aí hoje não, meu irmão. Ela está falando de alguém que tem uma conduta séria de um homem de Deus. Aquele que deitava água nas mãos de Elias. Alguém que pegou a capa de Elias, tocou no Jordão e o Jordão se abriu. Ela está falando de alguém que tem uma vida com Deus. Ela está falando de alguém que vive com Deus. Ela está falando, lá existe um profeta. E esse profeta é homem de Deus, porque Deus escolheu a ele. Deus deu ele porção dobrada. E tudo que ele fala, tudo que ele faz, Deus é com ele. Por que Deus é com ele? Porque se você manter fiel a Deus, Deus será fiel a você. Se você se manter em fidelidade a Deus, Deus trará a bênção sobre a sua vida. Se você manter-se no propósito diante de Deus, Deus vai firmar a palavra dele na sua vida. E tudo aquilo que vier, sendo crises, problemas, dificuldades, Deus vai trazer solução, porque você tem compromisso. Ela diz, é o profeta, homem de Deus. Quando ela ouve, passa para o seu marido, o marido fala para o seu senhor. Aí no versículo 5, respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviar-te-ei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, perceba isso, 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestimentas festivais. Versículo 6, levou também o rei de Israel a carta que dizia, logo, em chegando-te a ti a essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Na visão do rei da Síria, Deus se comprava com coisas materiais. E a graça do Evangelho, que não é por nossas obras, é pela graça de Deus. E se é pela graça, é um favor imerecido. E se é um favor imerecido, o que eu tenho, materialmente falando, não é suficiente para Deus se mover em minha vida. Hoje as pessoas, elas acham que porque alguém tem um status, tem um nome, tem uma posição, vem para o Evangelho, aí faz um exclusivismo nessa pessoa, passa um tempo, essa pessoa ela volta para o mundo de novo. E com Deus não é dessa maneira. Com Deus, os bens, as riquezas, os presentes, aquilo que é entregue para Deus, não lhe compra. É necessário um coração sincero diante de Deus, para Deus mover milagres. Aí quando o rei de Israel ficou sabendo, ele rasga as suas vestes e fala, o que está acontecendo aqui? Esse homem está querendo achar alguma coisa para lutar ou criar uma guerra contra nós. Mas o texto diz que a menina falou que se levasse diante do profeta, o profeta restauraria. O segredo é levar no lugar certo. O segredo é colocar no lugar certo e na mão de quem pode fazer, meu irmão. Você tem que colocar na mão de Deus. Tem gente que está colocando na mão de amigos, na mão de familiares, na mão daqueles que dizem, estamos juntos, estamos misturados, é amigo, é amiga, e coloca na mão dessas pessoas, e a vida está toda arruinada. A menina falou, não é para o rei, é para o profeta. Quer viver milagres? Quer viver a bênção de Deus? Coloque na mão de Deus. O profeta é uma tipologia
de Deus falando com o homem. O profeta era aquele que recebia a palavra de Deus e transmitia para o povo. Só que Eliseu ouviu tudo e o alarme que o rei da Síria fez. Aí no versículo seguinte ele vai dizer, olha para você ver, versículo 8, ouvindo. Por que ouvindo? Porque você tem um Deus que te ouve. Você tem um Deus que tem ouvidos e ouve. Salmo 115. Ele tem mãos e apalpa, ele tem nariz e cheira, ele tem olhos e vê, ele tem pés e anda. Você tem um Deus que tem movimento. E o profeta é uma representatividade de Deus na terra. E quando o alarme foi soado em toda a terra de Israel, o profeta ouve. E ele vai dizer algo bastante interessante. Porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel, ouvindo, porém, Eliseu, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as tuas vestes? Tem gente descabelando os cabelos. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer com esse problema? O que eu vou fazer? Olha a minha casa como é que está, olha os meus filhos como é que estão, olha os meus projetos como é que estão, olha os meus sonhos como é que estão. Elas estão desesperadas porque não aprenderam a confiar em Deus. O salmista ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não pode ser nada pela metade, tem que ser a vida, tem que ser o caminho, tem que ser a história, tem que ser toda a vida diante de Deus. E quando você não confia em Deus, você vive louco da vida. Quando você não confia em Deus, você vive desesperado da vida. Quando você não confia em Deus, você vive sem propósito, sem direção, sem alvo. E aquele que quer fazer você viver sem alvo, sem propósito, sem direção, é Satanás. Ele quer que você rodeie, rodeie, rodeie e não chegue a lugar nenhum. Mas o Deus que nós servimos, Ele quer que nós cheguemos ao propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. E quando ele ouve que o rei está fazendo o alarme, o rei está fazendo uma dramatização, ele vai falar: deixai vir a mim. Aleluias. Sabe por que tem muita gente que não vive milagre? Porque está na mão dele ainda. Sabe por que ainda não viveu a bênção de Deus na vida? É porque está na mão dele. Quer que Deus faça, mas é do jeito dele. Quer que Deus faça, é do modo dele. E com Deus não é do nosso jeito. Com Deus tem que ser do jeito dele. Ele fala: deixai vir a mim. Ou seja, entrega esse problema em minhas mãos, que vai ter resposta, solução, cura, milagre. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você ficar nessa teimosia, enquanto você ficar nessa ignorância, você vai viver essa mesminha vida mais ou menos, você vai viver essa vida pequena, mas Deus está dizendo: coloca na minha mão. Não tem gigante, não tem mar, não tem adversário, não tem principado, não tem potestade, não tem dominadores que habitam nas regiões celestiais que impeça o meu mover. Tem que colocar nas mãos de Deus. Deixai vir a mim e saberá. Certeza. Ah, Deus falou que vai fazer, mas eu não estou crendo. Eu não entendo esses crentes de hoje. Deus me prometeu, mas eu estou vendo o que eu estou enxergando aqui, não está nada. Meu irmão, você pega um engenheiro, ele vai te mostrar uma planta e o trabalho dele. Você olhando, não entendendo nada da engenharia, tudo que ele te mostrar, você não vai compreender nada, mas ele já está vendo a construção, o edifício, tudo pronto. Então, ele está dizendo: há profeta em Israel. Ele está dizendo: não há sombra de dúvidas. Não há variações de dúvidas. Ele é.
Ele faz, Ele realiza. Você tem que entender que você serve um Deus que é um Deus de certezas. O homem pode duvidar, o homem pode descrer, mas aquele que prometeu é fiel. Ele diz para Jeremias: Jeremias, eu velo para fazer a minha palavra se cumprir. Deixa vir a mim. Só que o Naamã, ele vai. E quando ele chega com toda a sua comitiva em Israel, ele acha que ele vai ter uma exclusividade. Você já viu aquela pessoa? Se Deus não parar para me atender, eu não faço mais nada. Pobre, cego e nu. Se Deus falasse, ó, acabou a vida. Quem é o mortal para contender-se com o imortal? Quando ele chega lá, ele vê que o profeta não vai receber ele, o profeta não vai fazer as mordomias da casa, porque ele é um chefe, não, porque com Deus, status e posição não funciona. Deus, ele enxerga todo mundo na horizontal. Com Deus não quer saber se tem título, se tem nomenclatura. Com Deus, para ele, todo mundo é igual. E esse tratamento que ele vai receber é o mesmo tratamento que Jesus tratou com o cego. É o mesmo tratamento que Jesus fez com um homem cheio de lepra, no capítulo 5 em Lucas. Porque ele não dá exclusividade a ninguém. Se quer milagre, vem até a ele, mas não é do seu modo, não é do seu jeito, é do jeito que ele estabelecer. Ele chega e Eliseu fala assim: vai lá, meu mensageiro, e diga para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Jordão significa aquele que desce, ou seja, tira tudo aquilo que te traz orgulho. Você já viu que tem gente orgulhosa? Quanta gente que é orgulhosa? É crente, mas é orgulhoso. Eu não cedo. Não, 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 não e não. Pior que menino pequeno. Birra, bate o pé. Pior que e não se resolve, porque a sua ignorância não deixa ele viver milagres. Se Deus não fizer desse jeitinho, não vai. Mas o jeito de Deus, na sua visão, pode não parecer que vai dar certo, mas é um propósito que vai trazer bênçãos que vão enriquecer. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não trazem dores. Aquilo que você olha na sua visão pode te limitar, pode te afastar de Deus, mas o que Deus faz com propósito, realização na sua vida, vai te fazer mais próximo de Deus. Aí o mensageiro fala assim: ó, o profeta não quis descer, não. Ele falou assim, que a mensagem para você viver o milagre é você ir lá no Rio Jordão, tirar essa vestimenta e mergulhar lá 7 vezes. Você fazendo como o profeta falou, você vai tornar a sua carne purificada. Em vez dele obedecer, meu irmão, sabe o que ele foi fazer? Ele ficou indignado. Por quê? Porque quando não sai do nosso jeito, a gente quer embirrar com Deus. Lá, olha o que Deus fez, ó. Olha o que Deus, para onde Deus me levou. Tá Deus falando com Moisés: Moisés, Moisés, eu te chamo para ser o legislador em Israel e libertador. O povo está vivendo 430 anos, Moisés, agora você vai libertar. Até aí está uma maravilha, o povo sai. Quando eles chegam no Mar Vermelho, aí começa a murmuração. Moisés, para que você tirou nós de lá do Egito? Era melhor estarmos lá do que ficarmos diante desse mar e morrermos aqui, porque Faraó, seu exército está vindo aí e vai nos tragar. Não temos ferramentas, não temos espada, não temos escudo, nós vamos sucumbir. E Deus às vezes nos leva por caminhos, Deus nos conduz para propósitos que parece que não vai dar em nada, mas Deus sabe de tudo. O que você e eu devemos fazer é confiar em Deus.
O que nós devemos fazer é crer que se esse caminho que Ele está nos levando é o caminho que Ele preparou, é espinhoso, é doloroso, é de choro, é de lágrima, é de incrédulos dizendo que não vai, mas se Deus falou, permaneça na palavra que Deus falou. Crente anda por fé e não por vista. Crente não precisa ver tudo pronto, ele anda por fé, ele não está vendo nada acontecer, mas ele está crendo. É assim que você vive milagre. Você não está vendo a transformação na sua casa com os olhos carnais, mas os seus olhos espirituais estão dizendo: o meu filho vai ser um profeta, a minha filha vai ser uma profetisa, o meu filho vai ser um homem de Deus, a minha filha vai ser uma mulher de Deus, a minha casa vai servir a Deus. Está todo mundo dizendo: não vai dar nada, não vai ser nada, mas você está olhando com os olhos espirituais, você está olhando com os olhos de alguém que crê em milagres, você está olhando no olhar de alguém que tem uma visão visionária de um Deus que faz. Aleluias. Não é do seu jeito, não é do seu modo, não é como nós queremos, mas é do modo de Deus. E o modo de Deus é perfeito. Aleluias. Não tem coisa melhor do que você viver a vontade de Deus. Não tem coisa melhor do que você viver o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus te leva a lugares certos. Os desejos humanos te levam em lugares falidos e errôneos, mas os caminhos de Deus são perfeitos. Aí ele murmura, ele não quer ir, ele diz: não são Abana e Farpá rios melhores? Abana e Farpá tem uma tradução que quer dizer capacidade natural ou habilidades humanas. E milagres não se trabalham com capacidades humanas. Milagres não se trabalham com habilidades humanas, porque senão Deus não era glorificado, e sim o homem seria glorificado. Aí ele está dizendo: era melhor irmos para o lugar desse rio, Abana e Farpá, porque lá é lugares que eu sei manusear, eu sei trabalhar, eu sei mergulhar, eu sei fazer. Só faça ou me mande aonde eu posso fazer. E tem gente que é dessa maneira, ele só quer ir aonde ele consegue fazer. Ele só quer manifestar aonde a sua capacidade natural é movida ou realizada. E para viver o milagre de Deus, você tem que sair do seu campo, você tem que sair da sua visão e entrar na de Deus. Eu te convido nessa noite a entrar na de Deus. Aí chega um homem, no versículo de número 13: então chegaram a ele os seus oficiais e disse: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil. Tem coisa que Deus está querendo fazer na vida da pessoa e ela está dificultando Deus trabalhar, ela está dificultando Deus mover. Lembra do rapaz que está lá esperando as águas do tanque se mover? Quando Jesus chegou para ele: queres ser curado? Olha o que ele respondeu para Jesus: mas toda hora que eu vou, alguém vai na minha frente. Jesus não tinha perguntado para ele quem ia na frente, quem estava se movendo. Jesus perguntou para ele: quer ser curado? E tem gente que está dificultando Deus trabalhar na vida dele. Tem gente que está dificultando o propósito de Deus na vida dele. Ah, Senhor, mas desse jeito não dá. Aí ele diz: parece coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já se apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Versículo 14, para finalizar. Então desceu. Aleluias. Sabe o que é isso? Obediência.
Não tem essa conversa com Deus, não é do meu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito que Deus estabeleceu. A obediência precede a honra, a desobediência precede a queda, a ruína, a desgraça. Mas se você permanece na obediência, você vive o plano de Deus na sua vida. Ele diz: não tem outro caminho, eu tenho que obedecer. Não tem outra escolha, eu tenho que obedecer. Não tem outro meio, eu tenho que obedecer. Não tem um atalho, eu tenho que obedecer. Não tem um jeitinho brasileiro, eu tenho que obedecer. Deuteronômio capítulo 28, glórias a Deus. Oh, aleluias, eu tenho que ler esse capítulo aqui, olha para você ver. Eu tenho que ler, é importantíssimo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. Ordem, ordem, mandado. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Aí ele se entregou. Porque não tem como, irmão, lutar contra Deus. Não tem como você querer brigar com Deus. Não tem como você querer bater de frente com Deus. Se Deus falou desse jeito, é desse jeito. Se Deus falou é desse modo, é desse modo. Aí ele se rende à vontade de Deus. Ele vai descendo, mergulha 7 vezes. Se Deus falou para você fazer um propósito, faça esse propósito, meu irmão. Se Deus falou para você ir até o final, vai até o final. Com luta, sem luta, perseguição, sem perseguição, doente, com problema, não importa, vá. Por quê? Porque tem gente que está se limitando. Está perdendo as bênçãos de Deus, está perdendo as coisas de Deus por coisas tão mínimas. Eu não consigo por causa de um problema, eu não consigo por causa de algo que está acontecendo em minha família, eu não consigo porque algo está acontecendo na minha vida espiritual, mas só que ele manteve propósito, e porque ele manteve o propósito, ele mergulhou conforme, versículo 14, a palavra do homem de Deus. Todo milagre passa pela palavra. Todo milagre passa pela palavra. Não tem outro processo. Não tem outra escolha. É pela palavra de Deus. E essa palavra ela é uma espada de 2 gumes, que é apta para discernir entre alma e espírito. Ela vai lá na divisão, lá no interior e pode limpar. Então quando você vive essa palavra e ouve essa palavra, como ele viveu a palavra, a sua carne tornou como de uma criança e ficou limpo. Quer viver uma vida milagrosa? Baseie sua vida na palavra de Deus. Não se baseie em movimentos, meu irmão. Não baseie sua vida em coisas temporais. Fogo de palha que surge aí, um dia acaba, mas a palavra de Deus ela dura. A palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela é pedra, ela é fogo, ela é glória. A palavra de Deus é poderosa. E tem muita gente aí sendo levada aos movimentos da vida e vive uma vida frustrada porque o milagre não aconteceu. Por quê? Não quer se comprometer com a palavra. Não quer se comprometer
com a palavra de Deus, e todo milagre passa pela palavra, meu irmão. Você pode rodear, você pode querer ir pelos seus caminhos aí afora, você pode pular de galho em galho, você pode fazer o que você quiser, mas se você não firmar a sua vida na palavra, eu te digo com toda certeza, você não viverá milagres. Mas se você fazer como Davi, a tua palavra eu guardei no meu coração, porque a tua palavra me dá milagre, a tua palavra me fez vencer o gigante, a sua palavra me fez vencer as batalhas da vida, a sua palavra me fez triunfante, a tua palavra me pegou um simples jovem e me tornou um rei de Israel. Era alguém que não era nada, não tinha nada, mas a tua palavra me exaltou, a tua palavra me colocou em patamares elevados. Oh, glórias ao nome do Senhor. Quem ama a palavra tem milagre, quem ama a palavra tem cura, quem ama a palavra tem libertação, quem ama a palavra tem renovo, quem tem a palavra tem cura, renovo, transformação. Deus está dizendo para essa igreja: o milagre só vai ser gerado quando você tomar vergonha na cara, abrir a sua Bíblia e entender que isso aqui não é um simples livro qualquer. Ele aberto é o próprio Deus falando, e tem vida neste lugar, tem palavra e poder que pode curar a sua vida, pode curar a sua alma, pode tirar esse problema. Essa palavra é poder. Por isso que eu não largo mão da palavra, meu irmão. Eu vejo tanta coisa surgindo aí, mas eu prefiro confiar na palavra. Oh, glória a Deus, aleluias, porque essa palavra não mudou. Essa palavra é a mesma que operou no passado, é a mesma que opera hoje, e é a mesma que opera amanhã. Essa palavra tem vida. Aleluias. Oh, glória a Deus. Eu não consigo entender como tem crente que ainda tem a audácia de falar para mim: quando eu pego a Bíblia me dá sono. Eu sinto vergonha para essas pessoas. Eu sinto vergonha. Essa palavra aqui não é um livro de autoajuda. Essa palavra aqui é a que cura a sua alma, te limpa e te leva para o céu. E é crente. Ele ficou limpo. Aleluias. Porque essa palavra, ela é como um sabão. Ela cura. Tinha aquela propaganda: se todo branco fosse assim. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que um aço, do que um homo, do que qualquer desses recursos naturais. Ela não só limpa exteriormente, ela limpa de dentro para fora. E quando ela limpa de dentro para fora, a Bíblia diz que a carne do rapaz se tornou como de uma criança. Se tornou porque ele nasceu e tem gente que não quer nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, tem uma coisa para te dizer. Se você quer viver uma novidade, tem que nascer de novo. Tem que nascer, meu irmão. Igreja não é um fast food que você vem, supermercado, está as prateleiras, e você vem, pega a sua bênção e vai embora. Tem que ter compromisso com Ele. Aí o texto diz que depois que ele recebeu o milagre, olha o versículo 15, voltou, aleluia, ao homem de Deus.
Por quê? Porque a palavra te atrai ao dono da bênção. E infelizmente, tem bênçãos que pessoas recebeu e tem vivido que se tornou maldição. Porque aquilo que era para ser bênção está distanciando a pessoa de Deus. Aquilo que Deus deu para ser uma bênção na vida, na casa, na família, está distanciando essas pessoas de Deus. Mas o contrário, esse homem está firmado na palavra do homem de Deus. E porque ele está firmado na palavra do homem de Deus, a Bíblia diz que ele voltou ao homem de Deus. Ficou perto do homem de Deus. E não ficou só perto do homem de Deus, mas ele diz: eis que agora, versículo 15, reconheço, aleluias, que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Eu estou falando de alguém que era incrédulo. Eu estou falando de alguém que não cria no Deus de Israel. Mas olha o que a palavra de Deus faz. Ela cura o homem. Ela liberta o incrédulo. Ele tem que verbalizar com os seus próprios lábios que em toda a extremidade terrena, o globo terra, não existe outro Deus senão o Deus de Israel. Oh, aleluias. Oh, meu irmão, a sua casa vai dizer que só o Deus de Israel é o Deus que criador dos céus e da terra. Eu estou profetizando aqui nessa noite para quem crê no Deus de milagres, que aquele que é incrédulo na sua casa, que é incrédulo na sua família, ele vai verbalizar com seus próprios lábios, e não vai demorar, que só o Senhor é Deus para sempre. Eliseu não aceita presente porque o presente não é troca. A glória tem que ser dada para Deus. Fala, pode levar seus presentes, continua glorificando. Aí olha o que ele diz no versículo 17. E finalizamos. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais. Ele está dizendo nunca. Ele está dizendo nunca oferecerá este servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Deus de Israel. Quando Deus salva, Ele salva mesmo. Quando Deus cura, Ele cura mesmo. Quando Deus Ele transforma mesmo. O rapaz está descendo, Jesus está descendo do monte, ele encontra-se com Jesus, fala: Senhor, se tu quiseres, bem pode me limpar. Aí Jesus falou: quero ser limpo. Vai lá no sacerdote, só pega o seu atestado seu atestado que você está curado, conforme a lei mosaica, mas eu já te curei. Só vai lá e testifica do que eu já fiz na sua vida. Por quê? Porque o que Deus faz está feito. O que Deus cura está curado. O que Deus liberta está libertado. O que Deus gera está gerado. O que Deus faz de milagre já vai viver, sempre será milagre. Aí ele diz: senão ao Senhor. Agora permita-me voltar. O senhor sabe como funciona a liturgia lá. Eu tenho que estar lá, mas nada que comprometa a sinceridade que há no meu coração. Ok, Eliseu? Ok. Aí o texto diz: Eliseu disse para ele: vai em paz.
Se coloque de pé. Vá em paz. Vá em paz, meu irmão. Vá em paz, minha irmã. Volta para sua casa e dorme, mas dorme mesmo. Não fica pensando, o que eu vou fazer com isso, com aquilo. Não, Deus já garantiu. Volte em paz. Oh, glória a Deus. O salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono. Porque tem um Deus que me dá segurança. Aleluia. Você está sentindo essa paz aqui, meu irmão? Você vai voltar diferente. Ele veio indignado, mas voltou transformado. Ele veio preocupado, mas voltou em paz. Porque não tem como se encontrar com Deus e permanecer na mesma situação. Todas as pessoas que se encontraram com Deus, elas foram marcadas por Deus. E Deus quer te marcar aqui nessa noite. Deus quer te marcar nessa noite. Por quê? Porque se Deus te marcar, você nunca mais será a mesma pessoa. Feche os seus olhos nessa noite. Só você que quer ser marcado. Quem é marcado, aleluias, vive milagres. Paulo diz: agora ninguém mais me inquiete. As lutas, perseguições, problemas, peste, fome, naufrágio, crises existenciais, nada me inquiete. Mundo, principados, potestades, nada. Ninguém me inquiete, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo. Está no meu corpo. Está no meu corpo. E se está no meu corpo, aleluias, eu viverei em paz. Se está no meu corpo, eu viverei em paz. Oh, se você deseja ser marcado, abre a sua boca nessa noite. Aleluia. Tem que ser marcado, meu irmão. Espírito Santo. Eu não estou falando de um rabisquinho, não. O fogo de Deus tem que consumir tua vida. A glória de Deus tem que envolver toda a tua vida. Porque se Deus te marcar, Ele teve que mergulhar, e mergulhar fala de submergir, fala de cobrir-se totalmente. Aleluia! Oh, glória! Oh, meu Deus! Quebra ele. Quebra esse eu seu hoje. E o meu quebra. Não tenha medo de ser quebrado, não. O resultado de muita gente que não é quebrada é uma vida seca, vazia, sem milagre. Mas fica, Deus me quebra. Me marque, me marque, me marque. Alevai, olevai. Como na mão. Erebou, serecai. Erebou, serecalavasi. Ai, eu abro mão. Abra a mão, abra a mão. Tudo que sou. Só pra ser. Isso. Você vai voltar diferente. Você vai voltar diferente. Eu abro mão. Abra mão dos seus prazeres, da sua vontade. Abra mão do seu jeitinho. Abra mão hoje. Ele tem milagre pra você. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer. Desça e mergulhar nas águas do teu amor. Me porei
Deixa a Abana pra lá. Deixa a Farpar pra lá. Deixa esse rio pra lá. Deixa esse rio natural pra lá. Tem um Jordão te esperando. Aleluias. O Jordão você vive o sobrenatural. O Jordão você é curado totalmente. O Jordão você vive uma novidade de vida. Quando meu eu e o meu orgulho isso, meu irmão. Sai dessa coisa natural. Sai, porque Deus tem milagre para você. Então subirei. E milagres não se vivem com os olhos carnais. Curado. Meu Deus. Eu abro mão de tudo que sou. Abra mão. Só pra servir. Tem que obedecer, tem que servir. Eu abro isso. Abra mão de todo que sou. Levante as suas mãos. Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica. Eu quero servir como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer. receba milagre de Deus. Seja curado nessa noite. Seja curado nessa noite. E me purifica. Seja curado. Eu quero seja curado como na mão no teu poder. Senhor, quebra. Senhor, Senhor, eu termino dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você pode aplaudir e misturar essas coisas com glória. Glórias àquele que é digno. Abre os seus lábios e por 30 segundos glorifica. Por 30 segundos glorifique. Faça como Naamã, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Ele é digno de glória, honra, louvor, exaltação, de eternidade em eternidade, pelos séculos dos séculos. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Maravilha. Oh, Deus glória. é bendito. Glória.